Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Fazem algumas semanas que eu pedi para vocês mandarem perguntas para eu fazer um vídeo de perguntas e respostas, mas eu tô com diversos projetos em andamento e diversos outros temas surgiram para eu fazer vídeos a respeito, então eu acabei tendo tempo somente hoje para fazer um vídeo de perguntas e respostas, e muitas pessoas estão me perguntando também se eu vou fazer uma crítica da série Chernobyl. E eu vou fazer sim, eu já assisti a série, mas eu ainda não assisti o último episódio porque eu tenho HBO Go, mas misteriosamente o quinto episódio ainda não apareceu pra mim. Eu tô tentando resolver esse problema, mas se não aparecer na minha HBO Go até o final do dia, eu vou tentar assistir de alguma outra forma. Mas então vamos dar uma olhada nas perguntas que vocês mandaram. E pessoal, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever, que me ajuda bastante. E se vocês não acionaram o sininho ainda, acionem, porque assim vocês recebem todas as notificações do canal. E a primeira pergunta do Emerson Mineiro: o que você acha sobre a trilogia Matrix? Eu gostei muito do primeiro Matrix, eu adoro o primeiro filme, mesmo que ele não tenha envelhecido tão bem assim, principalmente porque muitos outros filmes copiaram o que Matrix trouxe de novidade. Então, o filme em si acabou perdendo um pouquinho daquele quesito, mas eu acho que o primeiro filme continua sendo um filme excelente até hoje. O 2 eu gosto um pouquinho e o 3 eu acho um grande desastre. O Samuel Cardoso dos Santos perguntou: como você acha que o Rick construiu sua Portal Gun? Eu acho que esse é um dos maiores mistérios do Rick and Morty até o momento, porque a gente é levado a crer que não foi o Rick que criou a própria arma de portais. Mas eu acho que ainda é um dos grandes mistérios da série. Até o momento eu diria que o maior mistério da série, juntamente com a identidade do Evil Morty. O Thiago Marigo perguntou: gostou dos últimos episódios de Game of Thrones? Não, eu não gostei nem um pouco dos últimos episódios de Game of Thrones, e se vocês quiserem ver, eu tenho várias análises que eu fiz que vocês podem ver na playlist de Game of Thrones aqui do canal. Mifedace perguntou: qual o seu filme favorito do Homem-Aranha e qual a sua expectativa para o Homem-Aranha Longe de Casa? Eu gosto bastante de vários filmes do Homem-Aranha, eu assisti recentemente a trilogia original, os filmes do Sam Raimi, e eu devo admitir que eu gostei um pouquinho menos do que eu esperava. Eu achei os filmes um pouquinho simples, eu achei que algumas coisas não envelheceram tão bem assim, mas de qualquer forma eu ainda acho que o Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha contra o Dr. Octopus, eu acredito que seja o melhor filme até hoje, mesmo que eu goste bastante da versão do Tom Holland. Eu acho que os dois filmes do meio ali, com o Andrew Garfield, não chegam nem perto desses outros. A Camila Munique perguntou: qual será o motivo de tantos Ricks e Mortys na Cidadela? Eles destruíram a própria dimensão ou algo do tipo? Eu acho que a série trabalha a ideia de infinito, né? Mesmo que os criadores tenham falado que não é exatamente um número infinito de realidades, e sim um número finito, porém muito grande. Então a gente não sabe quantos por cento dos Ricks estão ali na Cidadela. Pode ser uma porcentagem tipo 0,0001% das realidades onde tem Ricks, essa porcentagem foi viver na Cidadela. Então não dá para saber exatamente a motivação de cada um para estar vivendo ali, mas a gente sabe que os próprios Ricks, eles convidam outros Ricks para morarem na Cidadela. Quando a gente vê aquele Rick e Morty indo pedir ajuda pro nosso Rick e Morty da realidade C-137. O FHC perguntou: como você acha que o Stan Lee vai aparecer nos outros filmes? CGI ou em fotos? Bom, eu acho que os diretores chegaram inclusive a comentar que as aparições do Stan Lee nos filmes da Marvel chegaram ao fim em Vingadores Ultimato. Então eu realmente não sei se eles vão continuar. Eu acho que seria legal, talvez em fotos, talvez na televisão, mas eu acho que eles não deveriam usar CGI para isso. O Luiz Nick perguntou: você acha que depois de Vingadores Ultimato, a Marvel vai conseguir manter desses filmes incríveis que ela produziu nesses últimos 10 anos? E Luiz, eu acho que a Marvel tem capacidade de continuar fazendo excelentes filmes no futuro próximo, pelo menos, se ela não continuar embolando cada vez mais. Por isso que eu fiquei animado até de ter essa saída de alguns desses grandes nomes, porque eu acho que a Marvel tem que focar agora em contar histórias individuais, porque se eles continuarem juntando cada vez mais heróis, a tendência é que eles percam o público com isso. O YouTube King Gamer perguntou: você acha que o Morty C-137, presidente ou prefeito da Cidadela dos Ricks, vai aparecer na quarta temporada? Eu realmente espero que ele apareça na quarta temporada, porque
ele é hoje o principal antagonista, pelo menos o único antagonista que tem um arco de várias temporadas, mas eu acho que a aparição mais esperada é a do Evil Morty, e eu acho que se eles realmente tiveram tempo para planejar esses 70 episódios que foram encomendados, eu acho que seria um grande erro se eles não incluíssem nada do Evil Morty nesses 13 ou 14 episódios que essa quarta temporada vai ter. O Dom Future perguntou: qual filme você aguarda ou aguardou mais para o lançamento neste ano? Com certeza o filme mais aguardado deste ano para mim foi o filme Vingadores Ultimato, mas eu tô esperando também pelo filme Star Wars Episódio 9, simplesmente porque eu quero saber como o JJ vai fazer o desfecho depois dessa virada que a gente viu no filme do Rian Johnson. Como que o JJ, depois de dar entrevistas falando que o Rian Johnson não seguiu nada que eles tinham em mente, então como que ele vai fazer para conseguir retornar para o que ele estava fazendo no episódio 7, que foi tão desvirtuado no episódio 8. Lembrando que eu gosto muito do filme Os Últimos Jedi, mas eu tô falando como o JJ, porque o JJ já admitiu que foi isso que aconteceu. Então seria o Vingadores Ultimato e o Star Wars Episódio 9. O João Cedro perguntou: o PewDiePie continua sendo o maior youtuber do mundo pelo fato dele ser independente, diferente do T-Series, correto? Bom, eu não sei se eu concordo 100% com essa afirmação, depende do que a gente considera um youtuber. Grandes empresas podem sim ser grandes youtubers, principalmente porque muitas vezes você acha que é só o youtuber que tá ali fazendo tudo, mas muitas vezes tem uma grande empresa por trás, tem editores, tem roteiristas, etc. Então acho que é uma linha muito tênue que muitos youtubers que a gente acha que são criadores originais, na verdade são empresas também. Mas o PewDiePie é sim um criador original, ele trabalha somente com 2 editores, ele trabalha com o Brad e com o Saive, então eu consideraria sim ele o maior criador original da plataforma, enquanto o canal T-Series é hoje o maior canal do YouTube. O Axion97 perguntou: você acha que Game of Thrones começou a desandar quando perdeu o lastro dos livros? Sim, com certeza foi isso que aconteceu. Eles não souberam o que fazer depois que os livros chegaram ao fim, e eu acho que isso ficou bem claro, principalmente nessa última temporada, sem contar o fato de que eles queriam sair de lá o mais cedo possível, eles não queriam terminar a série de nenhum jeito. O Marcelo Flávio perguntou: por que o Rick and Morty não aborda viagem no tempo? Acho que o Rick, tão inteligente que é, blá blá blá. Rick and Morty não aborda viagem no tempo, não porque o Rick não tem capacidade de criar uma máquina do tempo, e sim porque os criadores já falaram que viagens no tempo criam muitos paradoxos, criam muitos problemas narrativos que eles teriam que enfrentar, o que eles já têm que enfrentar por causa das realidades paralelas, mas viagem no tempo é mais complicado ainda, como a gente está vendo em Vingadores Ultimato. A cada dia surge uma nova pessoa falando alguma coisa que não se encaixou tão bem assim no filme. O Iago José perguntou: na sua opinião, qual o segredo da Disney para tanto sucesso nos seus filmes? E eu acho que não dá para esclarecer assim qual é o segredo da Disney, porque a Disney tem vários sucessos bem distintos, inclusive a Disney tem épocas onde ela não tem sucesso nenhum. A gente viu a Era de Ouro da Disney, depois a gente viu a Renascença, e agora a gente está vendo uma nova era onde a Disney está comprando várias propriedades que ela sabe que fazem sucesso, e ela está conseguindo manter essas propriedades muito bem. Obviamente com Star Wars a Disney tomou muitas decisões questionáveis, mas pelo menos com a Marvel, com a Pixar, com outros produtos da própria Disney que ela está regravando agora, ela sabe muito bem o que o público quer. Mas vale lembrar que esse sucesso estrondoso da Disney está acontecendo no decorrer dessa década, que algumas décadas atrás a Disney estava em maus lençóis, inclusive na década passada a Warner estava muito à frente da Disney. Muitas pessoas esquecem disso quando querem falar que a Disney é um monopólio, que a Disney está dominando os cinemas. Muitas pessoas não lembram que o que a Disney faz hoje, a Warner fazia 10 anos atrás com O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix, Batman e etc. O Elton Paranhos perguntou: o que você diria para o seu eu de alguns anos atrás? Se eu pudesse dizer alguma coisa para o meu eu de alguns anos atrás, era para montar o canal mais cedo. Eu passei anos pensando em montar um canal para falar sobre cinema, para falar sobre isso, sobre aquilo, e eu sempre fui empurrando porque eu tinha outras prioridades, eu estava na faculdade, etc. Mas se eu pudesse ter montado o canal um pouquinho antes, eu gostaria de ter montado porque eu acho que meu canal teria ganho destaque em uma época onde o YouTube ainda não era tão povoado como é hoje, ainda não tinham tantos canais assim
como tem hoje. O Anderson Araújo perguntou: qual série substituirá Game of Thrones? E eu não concordo com essa afirmação de que uma série tem que vir para substituir a outra. Game of Thrones é Game of Thrones, assim como Lost é Lost, assim como Breaking Bad é Breaking Bad. Eu não acho que uma série tem que substituir a outra e eu não acho que Game of Thrones vá ser substituído. Se a gente for falar de uma série épica nesse mesmo formato, eu acredito que a série da Terra-média da Amazon vai ser, obviamente, o substituto natural, porque vai atrair um público parecido, da mesma forma que Game of Thrones atraiu o público de Senhor dos Anéis. Agora Senhor dos Anéis tem a chance de atrair novamente o público de Game of Thrones. O Alex Ferreira perguntou: você já assistiu Gravity Falls? O que você achou? Sim, eu já assisti Gravity Falls, inclusive eu já fiz um vídeo a respeito da série que vocês podem ver aqui no canal. A pessoa aleatória perguntou: qual vilão você acha que poderia substituir o Thanos nessa nova fase? E bela foto do Jax Film. E se eu pudesse escolher um vilão que seria à altura dos Vingadores para essa nova fase, eu escolheria o Dr. Doom, porque eu acho que ele é quase que o espelho do Homem de Ferro, pelo menos do que eles criaram com o Tony Stark nos cinemas. Eu acho que seria legal, depois da morte do Tony Stark, a gente ver quase que a versão negativa dele surgindo nesse universo. A gente poderia ver um universo um pouquinho mais focado nos vilões do que nos heróis, pelo menos em alguns determinados filmes. E eu acho que o Dr. Doom seria perfeito para isso. E o Rafael FC e várias outras pessoas perguntaram: quando vai lançar a 4ª temporada de Rick and Morty? E eu não cheguei a abordar isso no vídeo de perguntas e respostas, obviamente porque a notícia não tinha saído ainda, mas a 4ª temporada vai estrear em novembro. Isso já foi anunciado pelos criadores Justin Roiland e Dan Harmon. O Cinepop Brasil perguntou: olá, o que você achou do visual do Sonic do novo filme em live action? Eu particularmente não gostei, mas eu não sou um grande fã de Sonic. Eu até entendo a reação da internet, mas eu acho que acabou passando um pouquinho do limite. Mas funcionou porque eles vão mudar o filme, mas o filme acabou sendo prorrogado porque eles vão mexer nos efeitos especiais e isso leva bastante tempo. O Marlos Henrique perguntou: por que o Thor diz que o Peter Quill não seria capaz de segurar a Rompe-Tormentas enquanto o Capitão América segura no decorrer do filme, sendo que o Senhor das Estrelas é filho de um celestial e o Capitão América é um mero super soldado? Eu acho que isso é bem explicado no decorrer do filme, porque quando ele pega a Mjolnir, ele adquire os poderes do Thor. Porque, como Odin diz, quem for digno vai ter os poderes do Thor. E eu acho que por causa dessa força, o Capitão América consegue fazer basicamente as mesmas coisas que o Thor consegue, porque a gente vê no filme que não só ele consegue empunhar as armas do Thor, como ele também tem os poderes de raio e etc. E o Heisenberg Pinguço perguntou: Vingadores Ultimato é melhor que Guerra Infinita? Na minha opinião, Vingadores Ultimato não é melhor que Guerra Infinita, simplesmente porque Guerra Infinita está consolidando uma coisa que Ultimato vai ter que encerrar. E a gente sabe que é sempre mais difícil encerrar alguma coisa de forma satisfatória do que simplesmente criar um mistério. Game of Thrones e Lost, por exemplo, que o digam. É muito mais fácil você criar um mistério, você criar aquela pergunta: como será que eles vão escapar dessa situação, do que você efetivamente ter que responder essa mesma pergunta. E é basicamente isso que a gente viu acontecendo. O filme Guerra Infinita levanta a questão: todos os heróis foram mortos, como que a gente vai fazer para reviver eles? E Vingadores Ultimato teve que responder essa pergunta e a resposta nem sempre é tão satisfatória assim. Sem falar que o roteiro de Guerra Infinita é um pouquinho mais limpo, enquanto o roteiro de Ultimato acaba voltando para vários outros filmes e é um pouquinho mais confuso e caótico. E para finalizar, o Elton Paranhos perguntou: qual o maior mistério de Rick and Morty? O passado do Rick, a identidade do Evil Morty, a identidade do Mr. Poopy Butthole, a identidade da Diane Sanchez. Então, um abraço pro Elton, e eu acho que o maior mistério da série ainda é qual é a identidade do Evil Morty. A identidade da Diane Sanchez, a gente já sabe, ela era a mulher do Rick. Talvez seja um mistério o que aconteceu com ela, porque ela não tá em nenhuma das realidades, e caso vocês não tenham visto, eu fiz uma teoria a respeito disso. E eu acho que o mistério do Mr. Poopy Butthole não é um mistério tão grande assim, porque ele é um personagem secundário que quebra a quarta barreira. Eu acho que ele tá ali mais por motivos cômicos do que para ser um grande mistério. Então, para mim,
o Evil Morty ainda é o maior mistério da série e eu realmente espero que ele retorne. Então galera, como sempre, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta que eu não respondi, diga aqui abaixo que eu vou tentar fazer esses vídeos com mais frequência. Podem me perguntar qualquer coisa. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é a seguinte: o que vocês esperam da quarta temporada de Rick and Morty? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.